Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje eu inicio a segunda parte do curso e nessa primeira a gente fazia desenhos, né? Nem parecia uma aula de matemática do ensino superior, mas agora já nessa segunda parte a gente vai começar a aprimorar os nossos conceitos, introduzindo um conceito essencial dentro da álgebra linear, que já é mais álgebra linear, que é o espaço vetorial. Então, essa segunda parte é composta de 4, 5, 6 vídeos, não sei ao certo, e a gente vai entender o que é o espaço vetorial, a combinação linear e assim por diante. E sabe o que é curioso? Quando, eventualmente, se você teve a oportunidade de ter geometria analítica e álgebra linear juntos, talvez você tenha aprendido já de uma forma diferenciada. Mas quando a gente olha o que acontece por aí, geralmente nos currículos dos ensinos superiores pelo país, a geometria analítica é dada antes e a álgebra linear depois, de forma que os conceitos de álgebra linear são colocados todos para depois. E aí você fica se perguntando, mas qual que é a relação disso? Geralmente o professor de álgebra linear não consegue estreitar os conhecimentos de geometria analítica de uma forma interessante. Então eu escolhi fazer esse curso dessa forma para conseguir explicar melhor os conceitos de geometria analítica. Você vai perceber, caso você nunca tenha feito geometria desse jeito, que parece que eu estou adiantando algumas coisas, mas muito pelo contrário, o meu objetivo é facilitar a vida de vocês. Além do mais, você que está acompanhando o curso como um todo, percebe que eu estou indo bem longe assim nas problematizações e deixando a coisa um pouco complexa, né? Afinal, a gente falava lá de um vetor como conjunto de segmentos equipolentes. Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Claro que tem. Só que se eu fizer tudo de uma forma mais fácil, quando eu chegar lá na frente em conceitos extremamente elaborados, como mudança de base, autovalores, autovetores, diagonalização de matrizes, que são conceitos extremamente abstratos, você não consegue entender se você tem uma visão rasa de vetores ou dos conceitos que a gente vai trabalhar. Então fica mais firme mais um pouquinho, eu vou continuar sendo rigoroso nessa aula, mas depois disso você vai reconhecer uma geometria analítica que a maior parte, a partir do próximo vídeo, a maior parte dos cursos de graduação vê por aí. Bem, então vamos falar hoje de decomposição de um vetor no plano R2. Essa aqui é a minha proposta para a gente falar isso, entender o que é uma decomposição de vetores, e aqui falar só no plano. Então, dois vetores, eles podem ser utilizados para decompor um terceiro vetor. E para isso, eu preciso primeiro tomar o cuidado para que os vetores que eu vou utilizar sejam não colineares. Então, o que são vetores colineares? São vetores que são paralelos ou que estão na mesma linha. Se você não pegou ainda a noção de vetores, talvez você imagine que um vetor que esteja em linhas diferentes não são colineares, mas não é bem assim, porque vetores paralelos são colineares, porque você traz representantes que estão todos na mesma linha. O importante é você, para decompor um vetor no plano, escolher dois vetores quaisquer que não sejam colineares. Como esses vetores podem ser quaisquer, eu denotei o primeiro por V1 e o segundo por V2. E aí a proposta, o que seria uma decomposição? Significa dizer que eu posso escrever o vetor V, qualquer vetor V, em termos, vamos colocar assim, dos vetores que eu escolhi. É como se eu escrevesse uma relação, uma fórmula, uma expressão que combina os dois vetores de base, os vetores que eu escolhi, para formar um terceiro vetor. Então a gente escolhe esse vetor V1 e V2 e combina de acordo com algumas regras. As regras aqui que eu posso utilizar são as regras que eu já defini, por exemplo, a adição de vetores, a subtração de vetores, a multiplicação de vetor por escalar. A combinação tem que ser uma junção dessas regras que gera, que forma, que combina um novo vetor, que é o vetor V. E especificamente em álgebra linear, nós definimos que uma decomposição de um vetor é quando você escolhe números reais, A1 e A2, por exemplo, como você está vendo, de forma que o vetor V resultante é escrito como A1 vezes V1, tantas vezes o V1, mais A2 vezes o V2, tantas vezes o V2. Essa expressão, que a gente vai dar um nome logo de combinação linear, ele explica como que se compõe um vetor em termos de outros dois. Ou, lido de outra forma, como se decompõe um vetor em termos dos dois que a gente tem. E como usa os dois que a gente tem para compor um novo vetor.
essa expressão, que é uma das mais utilizadas em álgebra linear, precisa fazer sentido e faz para você que já entendeu o que é adição e o que é multiplicação. Então, veja só que interessante esse exemplo aqui já animado. Olha o vetor V1 e o vetor V2, que interessante. Esses vetores V1 e V2, eles foram dados. Eles são colineares? Primeira coisa a gente precisa se perguntar. Não são, né? Porque só são colineares os vetores que são paralelos. Esses aqui não são colineares. Um aponta para cima e o outro aponta meio que para a diagonal. O vetor V em verde é um vetor qualquer. Eu desenhei um vetor qualquer, mas você pode desenhar qualquer outro vetor qualquer. Você precisa ter certeza, você precisa ver e entender que existe uma combinação do V1 e do V2 que permite escrever V em termos de V1 e V2. E olha esse desenho aí que foi construído, que interessante. Porque se eu pegar o V1, uma vez o V1, e somar com 3 vezes o V2, vai dar exatamente o vetor V. E para você observar esse resultado, eu não preciso ficar repetindo, é essencial que você tenha entendido o que é a adição e a multiplicação de vetores. Porque se eu fizer V1 mais 3V2, 3V2 gera um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido de V2, mas é 3 vezes maior. É o que você está vendo quando eu empilho os V2 um em cima do outro. Um V1 é o próprio V1, e a soma de V1 com 3V2, pela regra de coincidir a extremidade do primeiro com a origem do segundo, gera o próprio vetor resultante V. Então essa é a combinação linear. Eu acho que cabe a gente ver a animação de novo até, para você entender que a gente usa os dois vetores, o V1 e o V2, e você tem que entender, formar uma combinação utilizando vários V1s, vários V2, para gerar o vetor V. Então olha na animação, eu vejo que um V1 já me permite avançar para lá, um V1 mais V2, eu não chego lá em cima, então eu coloco V1 mais 2V2, ainda não é o suficiente, mas V1 mais 3V2 compõe exatamente o vetor V. Então o vetor V pode ser decomposto nos vetores V1 e V2 por um multiplicador 1 do V1, que terá nome também, e um multiplicador 3 do V2, que também terá nome. Bem interessante isso aqui, né? Vamos fazer mais um exemplo? Acho que cabe. É importante que a gente faça vários aqui para você entender. Não mudou muita coisa. É só para você entender um novo exemplo. V1 e V2, vetores não colineares. O V, um novo vetor. Será que existe alguma combinação de V1 e V2 que faz com que eu gere o vetor V? E olha só que interessante, porque o vetor V, nesse caso, é paralelo a V1. E, a propósito, 2 vezes o V1 te dá o vetor V. Como eu acabei de colocar aí, ó. 2 vezes V1 dá o vetor V. Então eu não uso nenhum V2 e uso apenas o V1 para construir o vetor V. O importante é você perceber que existe uma combinação, usando a adição e a multiplicação, de V1 e de V2, que gera o V. Então o V é 2 vezes V1. É uma álgebra, por isso que eu digo que estou até no campo de álgebra linear. É uma curiosidade, vamos colocar assim, geométrica num primeiro momento, mas é com certeza a base da álgebra linear e da geometria analítica também. Tá interessante, né? Vamos ver o que tem pela frente? Acho que tem mais coisa. Então alguns resultados bem importantes aí pra gente. Essas expressões que a gente tem calculado aqui, elas têm nomes. E eu acho que cabe a gente colocar esses nomes para você entender e a gente ficar mais familiarizado. Quando a gente usa nome na matemática, a coisa fica mais fácil de um ponto de vista. É mais fácil você chamar uma coisa pelo nome do que ficar explicando toda hora o que aquilo é. Ou a gente colocar, do que a gente ficar colocando, talvez ficar explicando toda hora a combinação, mas combinação do quê e assim por diante. Então a gente vai entender algumas coisas. Ó, é importante esses nomes que aparecem diversas vezes. Olha só, o V, esse vetor que foi combinado pelo V1 e V2, ele é dito como uma combinação linear. A combinação pode ser da forma que você quiser. Quando eu me refiro à combinação linear, aí eu estou dizendo que o V é escrito como tantas vezes V1, A1 vezes V1, mais tantas vezes V2, A2 vezes V2. Se eu consigo representar o V como combinação linear, como combinação dessa expressão de V1 e V2,
eu vou chamar isso toda vez de combinação linear. Esse termo vai entrar na tua cabeça tanto que nem vai ser mais complicado daqui a pouco, que eu falo combinação linear toda hora. Isso aí você vai ver toda hora. Esses vetores V1 e V2, que eu já falei, não são colineares, não são paralelos, eles são chamados aqui de base do plano. Para a gente entender por que é base, a gente vai... Nossa, esse conceito vai ter muitas aulas para frente até entrar na cabeça. Vou falar uma vez o que é, mas não se sinta assim... Nossa, preciso saber isso já. Só vou falar uma vez para quem é muito antenado. A base do espaço vetorial, o V1 e o V2, que eu coloco aqui para vocês, são os vetores que eu posso escrever qualquer vetor do plano em referência a apenas esses dois vetores, ao vetor V1 e o V2. Uma base é uma estrutura de referência que eu utilizo para apontar os vetores. Professor, não entendi nada. Deixa mais para frente. Falei uma vez, só para assim, o negócio entrar assim, fazer tipo assim, uma onda mental e você de repente já começar a visualizar uma coisa. Mas se não entendeu nada, fica tranquilo, não fui muito rigoroso. Na verdade, fui muito rigoroso e não fui muito didático. É o objetivo por enquanto. Vamos classificar mais algumas coisas? Olha que legal. Esses multiplicadores, o A1 e o A2, eles têm nomes. São chamados de componentes dos vetores, eventualmente, ou de coordenadas dos vetores. E você precisa parar para refletir, porque esse termo coordenada já existe na tua cabeça. Desde talvez da quinta, sexta, sétima série, lá do ensino fundamental, quando o teu professor colocava o plano cartesiano e falava qual eram as coordenadas dos pontos. Olha que interessante, os números reais A1 e A2 são coordenadas dos vetores. Só que as coordenadas em álgebra linear, elas dependem de quem a gente está se referenciando. Estou me referenciando a V1 e V2, é uma coordenada. Mudei os vetores, são outras coordenadas. Esse entendimento da mudança de base, que muda as coordenadas, precisa fazer sentido para você. É outro conceito que a gente vai explorar ao longo dos tempos, mas eu não vou forçar muito ainda, só coloquei alguns nomes. Para você entender como as coordenadas mudam, e o que significa a base dos vetores, olha só esses 4 exemplos, que legal. Nos 4 exemplos que eu tenho, para você entender o que é combinação linear, eu vou usar como vetores de base o V1 e o V2. O que são vetores de base? A princípio, são as minhas referências para eu construir qualquer outro vetor. Então, V1 e V2 são meus vetores de base. Vetor V2 aponta de baixo para cima e o vetor V1 na diagonal ali, meio da esquerda para a direita, meio de baixo para cima. Eu não preciso ser muito rigoroso para descrever, porque você está vendo o V1 e está vendo o V2. Esse vetor V1 e V2, como a gente já observou, compõem a base. E qualquer vetor V, escrito como uma combinação linear de V1 e V2, terá como A1 e A2 as suas coordenadas. Vamos entender isso como é simples? Veja só. Olha o exemplo A. O exemplo A no exemplo A é dado o vetor V. Será que eu consigo combinar tantas vezes o V1 com tantas vezes o V2 e formar o vetor V? Consegue, né? É um exercício de mostrar que você aprendeu a fazer adição. Mas você precisa concordar ali que V1 mais V2 me dá o vetor V. E eu construí até a regra do paralelogramo ali para você ver exatamente isso, ó. V1 mais V2 dá V. Só que o que eu tiro adicional disso é que no exemplo A, as coordenadas de V são os multiplicadores de V1 e V2. A coordenada de V é 1 e 1, dizendo que eu tenho que multiplicar uma vez o V1, multiplicar uma vez o V2 e somar um com o outro. As coordenadas, então, apontam quantas vezes eu multiplico o primeiro elemento da base, quantas vezes eu multiplico o segundo elemento da base, e sabendo que é a combinação linear, soma-se os resultados. Olha lá o exemplo B, que legal. O vetor V em verde, ele mudou, né? Ele está de cima para baixo, na diagonal ali, né? Será que eu consigo usar vetor V1, alguma combinação do vetor V1 e do V2 para gerar o vetor V? Consigo. Se eu escolher, em vez de escolher o V1, escolher menos V1, que é o vetor oposto, que tem sentido oposto, mesmo módulo, mesma direção, mas aponta para o outro lado, e eu escolher menos 2V2, que é o vetor V2 oposto, com o dobro de tamanho, e eu constituir a soma, perceba que vai me dar exatamente o vetor V. Então, se eu quiser escrever o vetor V do exemplo B em termos de V1 e V2, ele fica assim, ó.
menos V1 menos 2V2. As coordenadas são menos 1 menos 2. Consegue entender, então? Então eu preciso da referência, da base, para eu escrever o que são as coordenadas. Olha o exemplo 3. Posso escrever o vetor V em verde em termos como combinação linear de V1 e V2? Posso. Inclusive, nesse problema, eu só preciso de V2. 3 vezes V2 dá exatamente o vetor V. Então, V é 3V2. Se o V é 3V2 e eu usei nada de V1, as coordenadas são 0 e 3. E, finalmente, o vetor D, ó, lá no exemplo D, o vetor V é um vetor grande, né, apontando para baixo, e eu posso mostrar, embora, né, demande um pouco de desenho, né, aqui a gente só faz as coisas com desenho ainda, eu posso mostrar que o vetor V é resultado de meio de V1 menos 9 meios de V2. Então, esse número real que representa as coordenadas, nesse caso, meio e menos 9 meios, ele indica pra gente como se constrói os vetores. Nem sempre é aquela coisa mais fácil do mundo da gente mudar a base, de você observar a base, mas é um exercício que a gente vai fazer várias e várias vezes e é mais fácil de fazer com número, o que, né, demanda mais algumas coisinhas. Nossa, estou falando hoje, né? Mas é que é conceito demais. Se a gente não pensar nessa aula, essa aula é teórica no extremo. Se a gente não pensar nisso que eu estou te falando agora, as próximas, que são muito mais numéricas, vão ficar embaralhadas. Afinal, eu não sei quem de vocês já aprendeu matemática na vida, assim, meio que na decoreba, sabe? Você ia aprender progressão aritmética, PA e PG, por exemplo. E aí era tudo um decoreba, né? Decorava a fórmula do termo geral, decorava até a fórmula de física, não sabe nem para que serve, mas decorava tudo que lá. Se você é desse tipo, talvez você estranhe hoje essa aula, porque eu preciso investigar as coisas com você. Mas a gente vai chegar naquela parte também de pegar a equação, substituir. No próximo vídeo a gente já faz um pouco disso. Vamos entender mais alguns conceitos? Não se desespere. Eu vou usar tanto esses termos nas aulas que isso aí vai fazer sentido para você e vai ficar bem fácil de usar. Perceba que até para falar, eu vou falando, vou me lembrando com naturalidade, porque é a forma mais fácil de comunicar, de explicar essas coisas que aparecem por aí. Vamos entender o que é uma base ortonormal? A gente já entendeu que eu posso escolher dois vetores quaisquer, que não sejam colineares, para formar uma base. A partir desses, qualquer vetor é escrito em referência aos vetores que eu tenho. A referência aqui é a combinação linear. Agora, existem bases que são mais simples de se utilizar. Por exemplo, as bases ortonormais. Então, quando eu escolho uma base E1, E2, você vê isso muito em álgebra linear e geometria analítica, a base E1 e E2 significa que eu estou usando uma base ortonormal. O que significa isso? Primeiro, que os vetores que eu selecionei para formar a base são ortogonais. Olha a figura aí para baixo, que legal. O que o ângulo entre esses vetores fazem é 90 graus. Então, esses vetores são ortogonais. Eu já expliquei num dos vídeos aí para trás que a gente usa ortogonalidade quando trata de vetores e não perpendicularidade. Tem um porquê, mas eu deixo aí para você investigar caso tenha pulado essa aula. Bem, importante é que se eu escolher vetores que formam 90 graus, a base é ortogonal. Outra característica para ser ortonormal é que os vetores de base sejam unitários. Olha a equação que eu escrevi, ó. Módulo de E1 é igual ao módulo de E2, que é igual a 1. Se eu uso os vetores diferentes, como eu usei nos exemplos anteriores, o sistema fica muito difícil. Você pode utilizar, inclusive em física avançada, em aquelas coisas de teoria do caos, em alguns modelos bem malucos de física, a base ortonormal às vezes não é bem-vinda. Aqui, na nossa física, assim, que tá, na nossa geometria que está assim no começo, é interessante a gente tratar de bases unitárias. E olha ali na representação que interessante, eu tenho a base para você. Ótimo, vamos. E aí, olha só que legal. Uma das bases mais comuns é chamada de base canônica do plano cartesiano R2. Então a base canônica, o que é canônico na matemática? Não tem nada a ver com algum alimento, caso esteja pensando em algo desse tipo. Mas o que é canônico? Significa que é muito usado. Ou é aquela coisa assim que é tão usado que é o comum do comum do comum.
Então, a base mais primitiva, aquela mais intuitiva, que é tão intuitiva que a gente usa lá na 5ª série, na 7ª série, com os pequenininhos, é a base canônica. Quando eu utilizo a base canônica, primeiro, a referência que eu uso já para apontar que eu estou usando essa base mais simplificada é o versor ainda, I e J. O I é o que está vendo no plano cartesiano, que está apontando para a direita ali, que é o 1, 0, e o J é o 0, 1. Esses vetores da base canônica geram aquilo que eu chamo de plano cartesiano. Um conceito bem conhecido de vocês, né? O plano cartesiano. O que a gente aprende até aqui? Que o plano cartesiano, que você já viu muitas e muitas e muitas vezes, é uma das possibilidades de você construir as referências de alguma coisa dentro de um mapa, por exemplo. Existem várias outras formas da gente usar isso, coordenadas polares, que a gente vai ver no curso, coordenadas esféricas, um monte de estratégias extremamente diferentes, mas essa aqui é a estratégia mais simples. Mas cabe você lembrar, por exemplo, que quando a gente está trabalhando com geodésicas, encontrando a posição de certas coisas no planeta Terra, as coordenadas não são retangulares, você precisa de um sistema diferente. Mas a base mais simples é essa base canônica que gera o plano cartesiano. Plano cartesiano devido a quem desenvolveu a geometria analítica, né? O René Descartes, aquele filósofo matemático, o cara fazia de tudo na época, né? Bem, o que mais você percebe de diferente agora nas minhas representações? Quando eu coloco o plano cartesiano, na prática, eu estou definindo um sistema de referência. Perceba, você vai perceber o detalhismo que eu tinha antes, para quem gosta mesmo de geometria analítica, que antes eu não colocava nas representações nenhuma malhinha, sabe essa malha que você está vendo aí? Eu não colocava o eixo, porque a existência do eixo e da malha só surge quando eu defino uma base. Então, quando eu defini essa base, eu coloquei aí qual que é o sistema de coordenadas. Então, agora eu tenho um sistema de coordenadas. Agora os vetores não vão ser mais desenhos. Eu vou fazer de tudo para referenciá-los em termos da base. Então, olha só que interessante. Qualquer vetor V do plano cartesiano, que esteja no plano, eu posso decompor em termos dos vetores de base I e J. Por exemplo, o V que está ali, ele pode ser escrito como tantas vezes o I, nesse caso 4 vezes o I, mais 3 vezes o J. Então as coordenadas do V são 4 e 3, que respeitam, inclusive, quando o vetor sai da origem, aquele ponto, a coordenada do ponto, que é 4, 3. Mais algumas coisas curiosas que aparecem quando eu traço o sistema de coordenadas. O eixo X passa a ganhar um nome, chamado de eixo da abscissa. Não é novidade para ninguém, né? E o eixo Y, eixo das ordenadas. Se eu posso omitir os vetores de base, eu coloco as coordenadas como um par ordenado, X e Y. Não preciso ficar me referenciando a base toda. Então, pessoal, o que mais agora para a gente encerrar essa aula? Então, eu tenho bastante coisa para fazer. Essa é a segunda parte do curso. Eu já falei que são 19 ou 20 partes, então eu vou passar o ano todo gravando, se vocês quiserem dar suporte, melhor ainda, porque a gente tem um curso longo pela frente e é um curso completo. Quando eu falo completo, não é propaganda de um YouTube assim que eu coloquei, curso completo para vender. Eu tô, claro, usando uma coisa ou outra para impulsionar os vídeos, né? Mas o verdadeiro impulsionar de um curso completo é você assistir, você compartilhar, você curtir, essas coisas aí que é importante, né? Importante para você ajudar, né? Então, galera, é isso. Na próxima aula a gente volta a fazer algumas coisas no quadro e entender isso de forma numérica. A próxima aula é mais simples e se você achou muito desafiador, não desista. Porque esses conceitos vão voltando e a coisa toda começa a fazer sentido. Eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que eu passei a entender álgebra linear só no mestrado? Eu fiz álgebra linear no curso de física, no curso de matemática, as 2 vezes que eu quis fazer de novo. E eu sabia fazer as contas, mas não entendia nada. Só fui entender mesmo depois de fazer um curso inteiro de matemática, curso inteiro de física e estar no mestrado. Então, para você entender, não desista. A construção é assim mesmo. Pegou alguma coisa ou outra nova nessa aula? Você tá de parabéns, tá bom? Tchau, galerinha. Até a próxima.